pessoal, professor Estefânio Gama mais uma vez com vocês, tá? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre filosofia. Tivemos alguns encontros tratando sobre sociologia e hoje o nosso encontro será então destinado a conversarmos um pouquinho sobre filosofia, tá bom? A nossa primeira aula então, a ideia é: o que é filosofia? Ok? Então, no decorrer desse nosso encontro, nosso objetivo é entender o significado da filosofia, ok? Acompanhe comigo, por gentileza, a leitura do material. A palavra filosofia originou-se do termo grego filosofia, que significa amor ou amizade à sabedoria. Philos, amor ou amizade, sofia, sabedoria. Então, nós vimos que a palavra filosofia vem do grego e philos significa amor e amizade e sofia significa sabedoria, tá bom? Então, tendo o entendimento claro de que a etimologia da palavra filosofia é esta que citamos a partir de agora, tá? Acompanhe novamente a leitura do material. De acordo com esse significado, filósofo é aquele que ama e busca o saber. Pitágoras de Samos, durante o século V a.C., foi o primeiro a utilizar o termo filósofos para se referir a si e àqueles que dedicavam-se a observar tudo e todos, buscando conhecer as pessoas, os fatos e tudo o que fizesse parte da vida humana. O que é que nós podemos perceber até este momento? Que a filosofia ela vai surgir por volta do século V, VI, VII a.C. Nós não temos uma data precisa, mas esse pensamento ocorre, surge a partir deste momento, e nós temos aí como um grande destaque a figura de Pitágoras de Samos. É aquele mesmo grande personagem que a gente acaba estudando em matemática com o Teorema de Pitágoras, tá? E algo que é interessante na leitura desse pequeno parágrafo é perceber que na filosofia não existe um recorte para o seu estudo, não existe um objeto específico para o seu estudo. Tudo e todas as coisas podem ser estudados pela filosofia. Por isso que ele vai dizer assim no finalzinho: tudo que fizesse parte da vida humana, ou seja, tanto aquilo que é interno ao indivíduo quanto é externo. Se você olhar, por exemplo, para a história estuda as ações do homem no tempo. Se você olha para a física, ela vai estudar os movimentos dos corpos. Se você estuda a sociologia, nós vamos ver que é o estudo da sociedade. Então, perceba que nessas áreas do conhecimento há um objeto, um recorte específico para ser estudado, diferentemente da filosofia, em que tudo e todas as coisas podem ser estudadas por ela. Ok? Vamos novamente à leitura do material. Acompanhe, por gentileza. Busca da verdade e fundamentação teórica sobre o ser humano e o mundo. Desde o seu nascimento até os dias atuais, a filosofia consiste em uma atitude frente ao mundo, na busca de compreendê-lo racionalmente. Por enquanto, até aqui. Então, um dos objetivos da filosofia é a busca da verdade. Porém, essa busca da verdade, ela vai ocorrer de uma maneira racional. Por que é necessário fazer esse destaque, chamar a atenção para esse item? Porque nós temos a seguinte situação. Até então, o homem, ele construía o conhecimento, mas essa construção do conhecimento não se dava por meio da razão. Basicamente, isso ocorria por meio da imaginação. E quem fazia isso? Não era a filosofia, e sim a mitologia. Nesse momento, nós temos até não há um acordo, não há um consenso se a passagem da mitologia para a filosofia, ela é uma ruptura ou se ela é uma continuidade. Por que não há esse entendimento? Porque alguns entendem que o fato da mitologia utilizar-se da imaginação e a filosofia utilizar-se da razão não é uma continuidade. Você utilizava um instrumento e agora você está utilizando-se de outro. Aqueles que acreditam que é de fato uma continuidade, isso ocorre porque é um entendimento simples. Se hoje eu tenho a possibilidade de andar, é porque em algum momento eu engatinhei. Significa que em algum momento eu dei os primeiros passos, eu tentei andar e com isso eu consegui. Esse mesmo raciocínio sendo aplicado na passagem da mitologia para a filosofia. De qualquer forma, não há um consenso, mas você sabe que existem esses dois caminhos. E qual é a importância então do uso da razão? É porque agora o homem está abandonando cada vez mais o uso da imaginação. O que a gente pode perceber é que o homem nunca deixa de responder uma determinada questão, ou o homem nunca deixa de tentar solucionar um problema. Quando ele não consegue fazer isso utilizando-se da razão, ele parte para a imaginação. E eu dou um breve exemplo para todos vocês.
É só trazer a sua memória por volta do século XV e XVI, quando a gente fala das chamadas grandes navegações. A gente estudou que muitas embarcações saíam do seu ponto de partida, mas elas não retornavam. E por que elas não retornavam? Ficava então esse ponto de interrogação. Alguns diziam, é porque existem os monstros nos mares, aí por esse motivo as embarcações eram engolidas por esses monstros. No entanto, que se você olhar os mapas desta época, você vai ver o desenho de monstros lá. Justamente a ideia de que muitas embarcações não voltavam porque os monstros a engoliam. E também existia uma outra versão, né, de que a Terra era quadrada. Então chegava-se em uma determinada localidade, essa embarcação caía em um grande abismo. Então perceba que o homem não deixou de responder. Mas ele utilizou-se da razão? Não, ele utilizou-se da imaginação. Com o passar do tempo, o homem foi percebendo que não eram monstros, e nem o fato de que a Terra era plana e que havia um grande abismo. Não era isso. Perceberam que os instrumentos de localização eles eram precários. Então a embarcação saía do seu ponto de partida, perdia-se em alto mar, obviamente não ia retornar, acabava a água potável, acabavam alimentos e os tripulantes morriam em alto mar. Ou então a navegação se dava muito próxima à costa africana, chocavam-se com as rochas e a embarcação vinha naufragar. Então perceba que nós temos duas respostas para o mesmo acontecimento, uma utilizando-se da imaginação e a outra utilizando-se da razão. Tá? E aí aí, nesse caso, vem o pensamento filosófico, em que há o uso exclusivo da razão, ok? Continuando a leitura do material, preste atenção. A filosofia é a busca incessante pelo conhecimento verdadeiro, que frequentemente transitório deve ser constantemente buscado e ressignificado. O que ele está dizendo para nós? Que a filosofia está em busca da verdade. Tá? Só que essa verdade ela não é estática, ela não é pronta, acabada, concluída, finalizada. Essa verdade ela é transitória, a todo instante ela está se modificando. E o fato dela estar se modificando, é necessário que a todo instante ela deva ser o quê? Buscada. Tá? E a partir desse novo entendimento, você tem um novo significado, tá? Um ressignificado. É isso que ele está chamando a atenção. Então, para a filosofia, não existe uma verdade absoluta. Onde é que, com frequência, nós encontramos verdades absolutas? Nas religiões. Nas religiões, você vai ver uma frequência muito alta de verdades absolutas, verdades que não são questionadas. Aceita-se. E o indivíduo vai aceitar por quê? Porque ele acredita, porque ele tem fé. É a fé que vai acabar conduzindo ele a acreditar. Por exemplo, de que Jesus foi concebido por Maria, que era virgem, por meio do Espírito Santo. Então, o indivíduo que é cristão, ele acredita piamente nisso. Se ele diz que é cristão, mas não acredita nisso, ele é qualquer coisa, menos um cristão. Então, esta é uma verdade absoluta, inquestionável. Você vai conseguir comprovar isso? Não, você não consegue comprovar. Porém, você acredita e você utiliza-se do quê? Da fé. Na filosofia, esse mecanismo, esse recurso, ele não vai ser utilizado. É a razão. O pensamento filosófico, ele é racional. Ele não vem no campo da fé, da superstição, da crença. Não, ele vem com o uso exclusivo da razão. Ok? Dando continuidade, então, acompanhe a leitura do próximo slide. A atitude filosófica é questionar sempre. O ato de questionar as crenças estabelecidas mostra-se a atitude filosófica, a qual consiste em questionar tudo e em todas as circunstâncias, buscando a fundamentação teórica dos fatos, das ideias e dos valores, procurando, sobretudo, o entendimento correto e o conhecimento verdadeiro sobre as coisas e os fatos. Uma das coisas que nós não podemos esquecer é que aquilo que instiga, desperta, aguça a construção do conhecimento filosófico é justamente a dúvida, o questionamento, a especulação, a interrogação, tá? É isso que acaba promovendo a construção do conhecimento filosófico. O que a gente pode perceber, inclusive você pode trazer aí a sua memória ou depois fazer uma breve pesquisa, da propaganda do canal Futura. Existe uma propaganda do canal Futura que vai dizer o seguinte: de onde viemos, para onde vamos, por que eu bocejo quando alguém boceja. No final da propaganda ele faz a seguinte reflexão, ele diz assim: perceba que não são as respostas que movem o mundo, mas são o quê? As perguntas.
Então, o que eu quero que vocês analisem e prestem atenção é o fato de que é o ato de questionar, é o ato de duvidar, é o ato de especular que acaba construindo o conhecimento filosófico. E não somente o conhecimento filosófico, mas acaba construindo o conhecimento. Né? Quando o indivíduo propõe a indagar, quando o indivíduo propõe a questionar aquilo que lhe é posto, há uma construção do conhecimento. Ele coloca em xeque aquilo que lhe foi apresentado como uma verdade. E a filosofia, ela procura justamente fazer isso. Ela apresenta para nós muito mais incertezas do que certezas. Por quê? Porque justamente uma de suas características é promover o questionamento, tá? E um questionamento rigoroso. Ok? Vamos então para a leitura do próximo slide. Acompanhe, por favor. Desenvolver a atitude filosófica a partir dos seguintes questionamentos: por quê, como, o que, quais. Volta aqui para mim. O que nós podemos perceber? Que é justamente esse tipo de atitude, esse tipo de colocação, por quê, como, quais, é que justamente acaba provocando no indivíduo o despertar de construir o conhecimento. Ok? Então aqui nós fechamos a nossa primeira parte e aí logo em seguida a gente retorna para a resolução dos exercícios. Ok? Até mais.